os vínculos familiares. E nós estamos, então, desenvolvendo uma série de mensagens nesse mês de janeiro, fevereiro e de março, para deixar bem alicerçado as bases desse tema para a nossa igreja. Nós falamos na primeira mensagem, não haja no lugar de Deus, como fez Sara, que quis dar uma ajuda para Deus e só complicou a sua vida e a vida de milhares de pessoas, como até hoje tem complicado. Em segundo lugar, falamos da importância de dizer não quando necessário. De alguma forma, Abraão se tornou cúmplice, porque ele poderia ter dito não. Esse não é o caminho de Deus para nós. Mas ele tentando, quem sabe, agradar a Sara, pelo fato dela já ser estéril e já está talvez um pouco complexada com essa situação, ele resolve abrir um precedente aí, começa a ceder onde não deveria ter cedido e aí faz o que não deveria ter feito. Falamos sobre o benefício da humildade, né? Nós vimos que humildade foi que não se encontrou em Agar. Depois que ela concebeu, ela se sentiu grande, importante e superior à sua senhora. Mostrando que muitas vezes é isso que acontece com muitos de nós. Muitas vezes, quando a gente está numa situação difícil, a gente às vezes é humilde, a gente é submisso, a gente é atencioso com as pessoas, mas basta subir um pouquinho na vida e começa a achar que é melhor do que os outros, já se vê no direito de humilhar as pessoas, não é? Interessante que depois de ouvir essa mensagem, o capitão Monteiro disse, pastor, eu já tive e estou nessa posição, mas nunca me impus sobre os meus subordinados. Sempre trabalhei com eles no trabalho da conscientização e não da imposição da minha autoridade de capitão. Tem pessoas que veem assim, né? Estou numa posição e acho que pode impor sobre os outros, não é? Na mensagem de hoje, eu quero falar sobre o tema não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Eu creio que é do conhecimento dos irmãos, porque eu mesmo já contei essa ilustração aqui uma vez, se eu não estou enganado. A história que fala de duas vizinhas que viviam em pé de guerra uma com a outra. A encrenca era tão feia que nem podiam se encontrar na rua, que era briga na certa. Um dia, cansada de tanto ódio, uma delas decidiu tentar fazer as pazes com a outra, e ao se encontrarem na rua, muito humildemente disse uma à outra, vizinha, estamos nessa desavença há tantos anos que já nem me lembro mais os motivos dessa inimizade. Vamos acabar com essa encrenca, com essa briga e vamos viver em paz. A vizinha estranhou a atitude da velha rival e disse que iria pensar no caso. Mas pelo caminho foi matutando uma expressão lá do interior de Mendes Mentel, que ficou pensando, martelando assim, o que eu vou fazer? E começou a pensar, essa serpente não me engana, ela está querendo me aprontar alguma coisa e eu não vou deixar barato, vou mandar-lhe um presente hoje mesmo. Chegando em casa, preparou uma bela cesta de presente, cobriu-a com um lindo papel celofane, encheu-a com esterco fresco de vaca e escreveu um bilhetinho. Este presente é para selar nossa amizade. A mulher abriu o presente, leu o bilhete, mas não se deixou irritar. 2 meses depois, fez a mesma coisa. Mandou um presente para sua vizinha e ao receber a cesta, a vizinha pensou, é a vingança daquela asquerosa. O que será que ela me aprontou? Mas qual não foi a sua surpresa ao abrir a cesta e ver um lindo arranjo de belas flores e um cartão com a seguinte mensagem. Obrigada pelo excelente adubo que você me enviou. Adubei essas lindas flores com ele. Ofereço-te este ramalhete de flores como prova do meu desejo de acabarmos com essa desavença e vivermos em paz uma com a outra. Com isso, ela quebrou toda a resistência da sua vizinha e voltaram então a se tornar amigas. O pastor Stanley Jones, que trabalhou muitos anos com um missionário na Índia, conta em seu livro Jesus é o Senhor, que certa vez um hindu perguntou por que Jesus, ao ser batido, não revidou imediatamente.
e logo em seguida fez a seguinte pergunta: Jesus não tinha o direito legal de assim proceder? E Stanley Jones responde: sim, mas se o fizesse, eu não falaria a respeito dele, porque seria igual a mim, e eu não poderia olhar para ele. Nós estamos aos pés daquele homem que poderia devolver o golpe, mas não o fez. E ele continua dizendo no seu livro: há 3 níveis na vida de pessoas. O nível mais baixo é o nível demoníaco, onde devolvemos o bem com o mal e o amor com o ódio. Pense agora, você que está aqui e você que me ouve, se você está no nível demoníaco de pessoas que já te fizeram o bem e você devolve o bem que as pessoas te fizeram, de que maneira? Com o mal? Você devolve o amor que as pessoas têm te devotado com ódio? Então você está no nível demoníaco. Mas há um segundo nível, é o nível legal. Nele nós devolvemos o bem com o bem, o mal com o mal. Mas segundo Stanley Jones, há um terceiro nível, um nível mais elevado. É o nível cristão, onde devolvemos o mal com o bem, o ódio com o amor. Qual desses 3 níveis é o nível de poder? Eu tenho certeza que os primeiros 2 são de fraqueza, mas o nível mais elevado é o nível cristão. Lamentavelmente, irmãos, na ocasião em que aconteceu o desentendimento entre Sara e Agar, Sara não se encontrava no nível mais elevado da escala apresentada por Stanley Jones. Pelo contrário, isto ficou muito evidente pela sua atitude. Ao receber o mal da sua serva, Sara partiu para o ataque e devolveu à sua ofensora a mesma humilhação que havia recebido antes, a ponto de Agar sentir-se totalmente deslocada e sem ambiente, preferindo fugir a permanecer na mesma casa, no mesmo ambiente com a sua senhora. O narrador dessa história diz que, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E completa: Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Ou seja, Sara devolveu o mal que recebeu, pagou com a mesma moeda. Você está me tratando assim? Também vou te tratar assim. Você me humilhou? Agora você será humilhada. Conforme nós dissemos no capítulo anterior, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Contudo, assim como a soberba demonstra a nossa pobreza de espírito, de igual modo, o espírito de retaliação e vingança demonstra o quanto necessitamos urgentemente nos matricular na escola da humildade fundada por Jesus. Vingar, irmãos, pagar o mal com o mal, dar o troco, não é o que aprendemos com Jesus. Pelo contrário, ele nos ensinou a perdoar os nossos inimigos. Falando a respeito dele, o apóstolo Pedro dá o seguinte testemunho do que ouviu e do que viu nele. Daí Pedro dizer o seguinte: pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, pois por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2, 22 a 24. Agora, queridos, como humanos que somos, ao sermos agredidos e injustiçados, uma das primeiras reações que nos sobrevém é a de retaliação a quem nos fez o mal. Entretanto, apesar de estarmos sujeitos a esse tipo de sentimento, nós não devemos levá-lo adiante, porque assim fazendo, nós tiramos de Deus o direito de fazê-lo, nos prejudicando a nós mesmos. Quando você vinga o mal que as pessoas te fazem,
você tira o direito que pertence a Deus de fazer isso. Deus não outorgou, não confiou a você esse poder de poder pagar o mal com o mal. Jesus disse que o mal tem que ser pago com o bem, não é? Quando isto acontecer conosco, nós devemos fazer como Jesus nos ensinou através da prática. Entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, Deus sabe como agir. Deus sabe quando agir. A vingança é uma prerrogativa de Deus e Ele não a confia a nós. Como diz o autor da carta aos Hebreus. Assim diz o Senhor: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Portanto, se você tem sofrido alguma injustiça, em vez de guardar mágoa, em vez de vingar, confie a sua causa ao Senhor e Ele agirá em seu favor. Ó, queridos, eu não quero entrar em detalhes, mas ao longo desses meus 33 anos de ministério e dos meus 58 anos de vida, eu tenho, de vez em quando, sofrido algumas injustiças. Mas eu quero dizer para os irmãos que todas as vezes que eu tentei retribuir ou pagar com a mesma moeda, eu me dei mal. Eu trouxe prejuízo para mim mesmo, para minha família. Mas todas as vezes que eu disse: Senhor, eu quero liberar perdão para esta pessoa. E quero confiar ao Senhor esta causa. Que o Senhor julgue por mim. Que o Senhor entre com providência por mim. Irmãos, eu não falo com alegria. Pelo contrário, eu tenho visto coisas acontecerem que às vezes têm me causado muita tristeza. Pessoas que me perseguiram, e quando eu confio essa causa ao Senhor, muitas vezes ver a mão de Deus agindo contra a vida daquela pessoa. E trazendo tristeza no meu coração, porque depois que passa, eu falo: puxa vida. Mas confie a causa a Deus, deixa que Deus trabalhe em seu favor, deixa que Deus defenda a sua causa. Eu quero trazer o exemplo de uma pessoa que é muito oportuno para o que eu estou dizendo aqui. O exemplo de Davi é muito oportuno para reforçarmos o que eu estou falando. Quando Davi fugia de Saul, Davi e os seus 600 soldados, homens que com ele andavam e se refugiaram num lugar mais distante de Jerusalém, no Monte Carmelo, na região de Maom. Naquele lugar, alguns pastores de ovelhas tomavam conta de um grande rebanho de um homem muito rico chamado Nabal. Davi e seus homens protegeram aqueles pastores e as ovelhas como se fosse dele. No dia da tosquia das ovelhas, Davi mandou um mensageiro a Nabal, pedindo que eles dessem algumas ovelhas para que ele pudesse saboreá-las com seus companheiros, visto que se encontravam longe de casa. Ao ouvir tal pedido, Nabal despachou o mensageiro de mãos vazias, falando mal de Davi, acusando-o de rebelde e foragido da lei. 1 Samuel 25, 10 e 11. Quando o mensageiro trouxe tal notícia, Davi ficou tão indignado que resolveu vingar pelos maus tratos recebidos de Nabal em troca do bem que ele havia feito. Um dos pastores informou a Abigail, a esposa de Nabal, o que havia acontecido, falando o seguinte a respeito do tratamento que havia recebido da parte de Davi e seus homens enquanto tiveram com eles. Então, este é o relatório que os pastores de Nabal deram à esposa de Nabal de como Davi os tratou, para mostrar que não fazia sentido Davi se tratar daquela forma. Disseram os pastores: aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles. De nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Todo aquele tempo, dia e noite, Davi e os seus homens só fizeram bem para Nabal e sua família. Mas o que Nabal faz? Paga o bem com o mal.
ao tomar conhecimento de que Davi estava vindo ao encontro de Nabal com o intuito de vingar, de fazer justiça com as próprias mãos, Abigail, a mulher de Nabal, uma mulher sábia, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, os colocou sobre os jumentos e saiu ao encontro de Davi. Ao encontrá-lo no caminho, com a sabedoria que ele era peculiar, o persuadiu e o fez ver que aquela não era a saída mais sábia para ele, para se resolver a questão, porque iria levá-lo desnecessariamente a manchar suas mãos de sangue. Ao ouvir este e outros conselhos, Davi reconheceu o erro que estava para cometer e cedeu aos conselhos de Abigail, agradecendo a Deus e a ela por tais palavras, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Talvez hoje eu seja um bendito do Senhor para dizer para você: você está querendo retribuir o mal que uma pessoa te fez? Não faça isso. Não faça isso. Bendito seja a tua prudência, bendito sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse esse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum do sexo masculino. Não muito depois desse episódio, cerca de 10 dias depois, o próprio Deus vingou o mal feito por Nabal, ferindo-o de morte. Se Davi tivesse vingado o mal que recebeu de Nabal, além de se fazer culpado por ter agido por conta própria, teria se tornado culpado por fazer algo que é da exclusiva competência de Deus. Você não precisa vingar a ninguém. Você serve a um Deus justo que defende a sua causa. Essa é uma das preciosas lições que nos ensinou José do Egito. Depois de sofrer tanta injustiça e maus tratos da parte dos próprios irmãos, José decidiu perdoar. Quando tinha nas mãos o poder de retribuir todo o mal que havia recebido, por ser agora o governador do Egito e ter os irmãos debaixo do seu poder, estendeu a mão e ofereceu-lhes perdão. Depois da morte de Jacó, seu pai, seus irmãos, com medo de que José lhes retribuísse o mal que havia recebido da parte deles, procuraram a José, prostraram-se ante dele e lhe disseram: eis-nos por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Sabe por que eu estou aqui? Em primeiro lugar, porque Deus quis que eu estivesse aqui. Mas há mais de 15 anos atrás eu sofri uma humilhação e uma injustiça tal que eu não quero aqui entrar em detalhes com você. E por causa dessa injustiça sofrida, de alguma maneira, ela contribuiu para que eu viesse para cá. E hoje eu olho para trás e digo: Deus, como o Senhor reverteu, transformou todo um mal em bênção na minha vida e na minha família. Eu posso dizer para você com autoridade: não vale a pena vingar. Não vale a pena pagar o mal com o mal. Mas posso te dizer, vale a pena confiar esta causa ao Senhor, porque Ele sabe o que fazer e quando fazer, do jeito que deve ser feito. Agora, escuta-me com atenção. Se você teve o privilégio de ter sido bênção para alguém, como eu tive, e como certeza você também tem, e recebeu o mal em troca do bem que fez, não deixe o seu coração ficar pesaroso por causa disso. Não pague o mal com o mal, como fez Sara.
Não permita que o seu coração leve adiante qualquer espírito de vingança ou retaliação, como queria Davi. Lembre-se do que diz o Senhor: a mim pertence a vingança. Foi por isso que José disse a seus irmãos: acaso estou eu no lugar de Deus? José entendia que isso era prerrogativa de Deus. Por isso, deixa Deus julgar a sua causa. Ela não está desapercebida diante dele. Descanse no Senhor, meu irmão, minha irmã. Você que nos ouve nesta noite, descanse no Senhor. Em seu devido tempo, Deus vai tomar essa causa em suas mãos. O colunista Sidney Harris conta uma história de John Powell, que acompanhava um amigo à banca de jornais. O amigo cumprimentou o jornaleiro amavelmente, mas como retorno, recebeu um tratamento rude e grosseiro. Pegando o jornal que foi atirado em sua direção, o amigo Harris sorriu polidamente e desejou um bom fim de semana para o jornaleiro. Quando os dois amigos desciam pela rua, o colunista perguntou: ele sempre te trata com tanta grosseria assim? Sim, infelizmente é sempre assim. E você é sempre tão polido e amigável com ele como foi? Sim, sempre. Por que você é tão educado, já que ele é tão inamistoso com você? E ele olha para o seu amigo e diz: porque não quero que ele decida como eu devo agir. Não quero que ele decida como eu devo agir. Você já reparou como frequentemente deixamos a atitude dos outros em relação a nós determinar o nosso comportamento, alterar o nosso humor e influenciar naquilo que nos dispomos a fazer? Às vezes a gente começa o dia bem, mas aí vem o patrão e dá uma má resposta e você fica mal-humorado o resto do dia, trata mal a esposa, trata mal as pessoas. Ei, você não pode permitir que aquela pessoa que te tratou mal determine como vai ser o seu resto de dia. Você precisa reagir a isso. Creio que todos nós já passamos ou estamos passando, ou ainda vamos passar por isso. Contudo, que tal pegarmos todo esse esterco que às vezes algumas pessoas nos dão e o transformarmos em adubo? Se assim o fizermos, quem sabe em breve, no lugar dos espinhos, veremos desabrochar lindas flores. Ao me lembrar de uma pessoa que me fez muito mal, que me pagou o bem com o mal, ao me lembrar do prejuízo que ela me causou e dos danos emocionais, físicos e espirituais que ela me causou e também financeiro, eu fiquei pensando, eu tenho duas direções para seguir. A primeira, azedar minha vida e envenenar minha alma com este terrível sentimento de desgosto e revolta que eu estou contra ela, deixando respingar gotas dessa amargura em meu ambiente de trabalho, em meu círculo de amizade, principalmente no meu convívio familiar? Ou eu vou deixar que isso aconteça, porque não tem como evitar? Ou, segundo, liberar perdão e trabalhar com o meu homem interior para que a atitude de ingratidão dessa pessoa não influencie de forma negativa nas minhas ações e reações diante de Deus, de mim mesmo e das pessoas que convivem comigo. Algumas vezes cheguei mesmo a dizer para minha esposa: a partir de hoje eu não vou tratar mais as pessoas assim. A partir de hoje eu não vou mais acolher estas pessoas na minha casa. A partir de hoje eu não vou mais estender as mãos para essas pessoas. Vou dar o tratamento comum que todos dão. Oi, beleza, fica no seu lugar e eu fico no meu. Menos de um dia depois, louvado seja Deus, Deus diz: meu filho,
não foi este o caminho que meu filho seguiu. E até hoje. A gente ri lá em casa porque a gente fala isso, daqui a pouco eles... Mas pai, meu filho, é assim, Deus colocou isso, não é? Isso é de Deus, não é meu, isso não é seu, é de Deus. O que é meu é tratar mal as pessoas, é vingar as pessoas. O que é meu é dar esterco para essas pessoas. Isso é meu. Mas quando eu acolho essas pessoas de novo, e acolho outras e outras e outras, eu digo, isso não é de mim. E eu pergunto para você, tem coisa melhor do que ter aquilo que é de Deus em você? Eu optei pela segunda por ser mais saudável para mim também, por entender que esta é a direção de Deus para que eu siga. E queria sugerir a você que entre essas duas opções de se envenenar os outros com amargura pelo mal que tem te feito, pelo mal que essas pessoas têm pago a você, pelo bem que você tem feito a elas, siga pela segunda. Ainda que alguns digam para você, você é bobo mesmo, hein? Você não aprende mesmo, né? Sou um bobo mesmo. Né? Bom, eu quero concluir esta mensagem descrevendo a ilustração contada por John Cotton, que pode nos ajudar a tomar a decisão certa, caso existe ou venha a existir alguma dificuldade em tratar com alguém que retribuiu com o mal o bem que fizemos. O pequeno Zeca entra em casa após a aula, batendo forte os seus pés no assoalho da casa. Seu pai, que estava indo para o quintal fazer alguns serviços na horta, ao ver aquilo, chama o menino para uma conversa. Zeca, de 8 para 10 anos de idade, o acompanha desconfiado. E antes que seu pai dissesse alguma coisa, ele fala irritado. Pai, eu estou com muita raiva. O Juca não devia ter feito aquilo comigo. Eu desejo tudo de ruim para ele, pai. Seu pai, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta calmamente o filho que continua a reclamar. O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Eu não aceito. Eu gostaria que ele ficasse doente sem poder ir à escola. O Zeca estava bravo. O pai escuta tudo calado, enquanto caminha até um abrigo onde guardava um saco cheio de carvão. Levou o saco de carvão até o fundo do quintal e o menino o acompanhou calado. Zeca viu o saco ser aberto e antes mesmo que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propõe algo. Filho, faz de conta que aquela camisa branca que está secando no varal é o seu amigo Juca. E cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu endereçado a ele. Você quer que ele fique doente? Pá! Você quer que ele quebre a perna? Jogue outro. Quer que ele quebre o braço? Jogue outro. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa até o último pedaço. E depois eu volto para ver como ficou. O menino achou que seria uma brincadeira divertida e pôs a mão às obras. O varal com a camisa estava longe do menino e poucos pedaços acertavam o alvo. Uma hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai, que espiava tudo de longe, se aproxima do menino e lhe pergunta: Filho, como é que está se sentindo agora? Pai, estou cansado, mas eu estou alegre, porque acertei muitos pedaços de carvão na camisa. O pai olha para o menino com carinho, que fica sem entender a razão daquela brincadeira. Ele diz: venha comigo até o meu quarto, quero lhe mostrar uma coisa. O filho acompanha o pai até o quarto e é colocado na frente de um grande espelho, onde pode ver seu corpo todo. Que susto! Só conseguia enxergar seus dentes e os seus olhos. O pai então lhe diz ternamente: Filho, você viu que a camisa quase não se sujou.
Mas olhe só para você. O mal que desejamos aos outros é como o que lhe aconteceu. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com os nossos pensamentos, a borra, os resmungos, a fuligem, a sujeira, fica sempre em nós mesmos. A partir de hoje, meu filho, pense nisso. E saiu. E deixou o filho matutando. No livro O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, o personagem central é acusado injustamente por 3 falsos amigos. Por causa disso, é atirado na masmorra no dia do seu casamento. E ali ele fica por 12 anos. Perde a esposa, a juventude, os bens, ele perde tudo. Quando finalmente consegue fugir da prisão, dedica sua vida a vingar de seus detatores. Vai atrás de um por um e consegue arruinar a vida de todos eles. No final da história, apesar de concluir sua vingança, ele descobre que com aquilo não conseguia aliviar as dores do seu coração. Tornara-se uma pessoa amarga e infeliz. Arruinara a vida de seus inimigos, mas não pudera impedir que eles destruíssem a sua. José do Egito entendeu perfeitamente que o ódio, a vingança, o espírito de retaliação não era o melhor caminho a seguir. Por isso, liberou o perdão e viveu pelo tempo que Deus lhe concedeu com vida, livre de mágoas, ressentimentos e ódios. Sentimentos que, além de aprisionarem as pessoas que deles fazem uso, adoecem o corpo, envenenam a alma e abate o espírito. Existe uma outra alternativa possível diante das feridas do coração. É a atitude do perdão. Meu querido irmão, não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. E quero concluir com uma frase de John Wesley. Faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando puder. Honestamente, eu não sei se há alguém aqui que está hoje, Deus disse, filho, eu coloquei na boca deste pastor o que coloquei na boca de Abigail alguns séculos atrás, para te impedir de fazer o que você está pensando em fazer. Porque eu quero te abençoar. Não é essa a vida que eu tenho para você. Eu tenho coisa melhor. Eu tenho caminho mais elevado para você. E estou te chamando para você andar comigo nesse nível. Um nível mais elevado. Esse nível é um nível baixo demais. Não é o que eu quero que você ande. Mas vamos ser sinceros. Você tem encontrado uma dificuldade. Você quer fazer isso, mas está encontrando alguma dificuldade. Mas nesse instante, você está com a disposição maior de seguir este caminho. E você quer dizer para Deus, Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero andar neste nível mais elevado. Eu creio que não há uma só pessoa aqui que nunca recebeu o mal pelo bem que fez. Eu creio que há, todos nós aqui, temos sido alvo desse tratamento
Mas nesta noite, Deus convida você a remover isso do seu coração e substituir pelo um espírito de perdão. Libera. Confia a sua causa ao Senhor. Vamos fazer isso agora? Vamos ficar de pé? Para não constranger ninguém a vir aqui à frente, porque é coisa muito pessoal, mas Deus falou ao seu coração, enquanto eu estiver orando por você neste momento, diga no seu coração, mas diga mesmo: Senhor, eu libero perdão para essa pessoa. Fala o nome dela. Talvez você nem consegue falar o nome dela, mas fala. Eu libero perdão para essa pessoa agora, em nome de Jesus. Eu abro mão desse espírito de vingança e eu confio ao Senhor. Senhor, que nesta noite vidas sejam curadas, libertas de sentimentos que estão gerando câncer no corpo e na alma. Que esta noite, 12 de fevereiro de 2017, seja lembrado e marcado como o dia em que esta pessoa, este irmão, esta irmã, mesmo aquele que nos vê de tão longe, foi curado, liberto, para a glória do teu nome. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus, que o teu poder venha sobre cada um, habilitando a tomar essa decisão e permanecer nessa decisão, para louvor e glória do teu nome. Que nesta noite, hoje, correntes, cadeias sejam quebradas e vidas sejam libertas, para louvor e glória do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vamos cantar, queridos, com alegria. Desejo eu tenho
você entende por que eu disse que tantas vezes eu cantava, mas cantava com paixão. I need you, I need you, I need you, Jesus. Eu preciso do Senhor. Porque liberar perdão, amar a quem te trata mal, só com Jesus. Fora disso não tem como, né? Só lembrando, queridos, nosso acampamento nos dias 24 a 26 de março. Segundo o André Birro, nós já estamos com mais de 50 pessoas já. Quantas, Bia, tem um total? 51 pessoas já. Já está, verdade, no nosso limite aí. Mas ainda há uma possibilidade de receber mais. Nosso acampamento vai ser no dia 24 a 26 em Bradenton. Num acampamento maravilhoso. Quem não fez inscrição, ainda pode fazer, Bia. Levanta a mão, Bia e o Pablo aí, para saber aí. Lá no café, por favor, procure eles e diz: olha, eu quero participar. Você não vai se arrepender. Um encontro maravilhoso, um acampamento maravilhoso. 24, 25, 26 de março, lá em Bradenton. Procura eles para saber maiores detalhes. O valor do acampamento, 120 por pessoa, ok? Baratíssimo, por 3 dias, não tem comer, beber, dormir, palestra e diversão, não é? Não se compara os acampamentos de Águas Formosas, mas é de alto nível, não é? É só para os irmãos saberem, é coisa de nível assim, maior do que esse só em Águas Formosas. Mas fazer, não dá para ir lá, todo mundo, não é? Hein? Sim. Olha, queridos, olha como é que são as coisas. Essa irmã, me fala o nome dela mesmo? Dona Eugênia. Ela ouviu a Bia fazer aqui a semana passada o anúncio de você que às vezes não vai, mas quer contribuir, dar uma contribuição. Ela chegou e procurou a gente na quarta-feira e disse: pastor, eu tenho uma habilidade de fazer almofada. Olha que coisa linda, né? E eu vou fazer essa almofada e vou doar para que seja vendida e doada ao acampamento. Então só tem 2, não é? E já pode ser colocada à disposição lá. Os irmãos quiserem comprar, né? Faz isso. Obrigado, Dona Eugênia. Deus abençoe, né? Ela pode fazer mais, se for o caso, a gente pode comprar o material, dá para ela fazer, você compra e coloca. Tá bom? Muito bonito. Nenhum visitante deva ir embora sem participar conosco do nosso café, lá no salão social. Então os irmãos, por favor, conduzam nossos visitantes até o salão. Não vai na frente, não. Hoje é o lanche do Marcão e da menina, da Débora. Então eu pedi para fazer um pouco mais, para você não precisar sair correndo. Então, vai devagar, conduz nossos visitantes até lá, tá bom? Deus amado, guarda-nos nessa semana, protege-nos, ó Senhor, e livra-nos de todo mal. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão em nome de Jesus.